na economia russa nem tudo é o que parece. Apesar de registrar crescimento econômico, a Rússia está à beira da falência por causa da guerra na Ucrânia, devido a uma combinação de fatores econômicos que, se não forem controlados, levarão a mais de uma década de regressão econômica. Em suma, Putin está preparando a Rússia para uma crise econômica potencialmente devastadora que perdurará após sua saída. Neste vídeo, exploraremos os vários fatores que estão levando a Rússia à falência, cada um deles afetado pela guerra na Ucrânia, para revelar por que os números de crescimento do país não são como parecem. Começamos com o impacto imediato da guerra. Segundo o Centro de Política Econômica e Pesquisa, os meses logo após a invasão russa na Ucrânia, em fevereiro de 2022, foram difíceis internamente. A economia do país contraiu 4,4% em semanas, com a Rússia à beira de um colapso financeiro imediato. As pessoas faziam fila nas ruas para retirar dinheiro dos bancos, enquanto o rublo russo desvalorizava 40% externamente. A Rússia teve que agir rápido para reverter esses efeitos imediatos. Uma das suas ações foi aumentar as taxas de juros para 20%, que, combinado com novos controles de capital, conseguiu estabilizar a economia do país. Putin também anunciou aumento nos gastos com serviços públicos, começando com habitação e depois expandindo para o militar. A crise foi evitada, pelo menos a curto prazo. As ações de Putin após o início da guerra direcionaram a Rússia a se tornar uma economia de guerra, em resposta aos problemas econômicos imediatos. Abordaremos essa questão mais detalhadamente depois. Primeiro, é importante notar o custo total da guerra na Ucrânia para a Rússia, entre 500 milhões e 1 bilhão por dia. O Ground Report revelou em maio de 2022, citando um estudo do Centro de Recuperação Econômica, que os primeiros 5 dias de guerra custaram à Rússia cerca de 7 bilhões de dólares. Isso equivale a 1,4 bilhões por dia. De fato, esses custos diminuiriam, pois a invasão inicial visava ser um ataque relâmpago no qual a Rússia lançou muitos soldados e equipamentos na Ucrânia para tentar conquistar rapidamente o país. Quando isso falhou, os gastos russos diminuíram, mas continuaram altos. Vale destacar que o estudo considerou apenas perdas diretas, como equipamentos e custos de pessoal, totalizando 7 bilhões de dólares. As perdas humanas nos primeiros 5 dias também custariam à Rússia mais 2,7 bilhões em produto interno bruto nos anos pós-guerra. Conforme a guerra passou de um ataque rápido para uma guerra de atrito, novas cifras surgiram. Segundo Robert Farley, especialista militar dos Estados Unidos, a Rússia gastava cerca de 500 milhões por dia, mas o valor real pode ser bem maior. De acordo com o Ukraine.ru, um site operado pelos russos e pertencente à empresa de mídia estatal Russia Today, eles afirmam que o custo diário da operação militar especial pode alcançar 20 bilhões de dólares. Outros relatórios baseiam seu custo nas guerras passadas da Rússia. Segundo o Ground Report, a Rússia gastou 2,4 milhões por dia em sua operação militar especial na Síria. Essa operação viu o comprometimento de 1.600 tropas. Até maio de 2022, a Rússia havia enviado 149 mil soldados para a Ucrânia. A matemática mostra que isso custaria 223 milhões e meio por dia, embora não considere a maior carga de equipamento na guerra na Ucrânia ou o fato de que a Rússia comprometeu centenas de milhares de soldados adicionais desde maio de 2022. Sean Spuns, editor-chefe do veículo de mídia Sofrep, tinha seus próprios números nos primeiros meses da guerra. Em entrevista à Newsweek, ele afirmou que a Rússia provavelmente gastava 900 milhões de dólares diariamente com munição, equipamentos e reparos para seus soldados. Ele também ressaltou como os custos podem subir facilmente, notando que cada um dos milhares de mísseis de cruzeiro lançados pela Rússia na época custava 1,5 milhão de dólares. Logo, os números variam conforme a fonte. Mesmo considerando o valor mínimo estimado de 223 milhões e meio de dólares diários, o custo da operação militar especial da Rússia é astronômico. Assumindo que a figura é verdadeira, a Rússia está em guerra com a Ucrânia há 885 dias, no momento da criação deste roteiro.
Isso elevaria o custo direto total da guerra para a Rússia a 197 bilhões e 79 milhões. A estimativa de Spoons de 900 milhões de dólares por dia significa que a Rússia gastou um total impressionante de 796,5 bilhões de dólares. O número real provavelmente está entre esses dois. Está claro que Putin gastou enormemente para travar uma guerra concertada contra a Ucrânia. Ainda assim, isso sozinho não é suficiente para falir a Rússia. Segundo a estatista, estima-se que o país terá um produto interno bruto de 2,056 trilhões de dólares em 2024, com valores similares em 2023 e 2022. Em suma, a Rússia está gerando renda suficiente para cobrir os custos diários diretos da guerra, mesmo que isso resulte em dificuldades econômicas para o cidadão russo médio. Mas aí reside um problema. Os custos discutidos até agora são apenas diretos, cobrindo somente quanto a Rússia gasta em salários militares e equipamentos usados na operação militar especial. Esses custos diretos podem se tornar um problema grave quando combinados com desafios econômicos indiretos, que surgiram desde fevereiro de 2022, embora sejam prejudiciais para a Rússia sozinha. Começaremos com o ponto mais óbvio, as sanções econômicas. Desde fevereiro de 2022, os Estados Unidos, Reino Unido, União Europeia e países como Canadá, Japão e Austrália impuseram ao menos 16.500 sanções contra a Rússia. Vários países congelaram as reservas de moeda russa em seus bancos, estimadas em cerca de 350 bilhões de dólares. Alguns consideram permitir que a Ucrânia use esses fundos em sua luta contra a Rússia. Isso inclui os países do Grupo dos Sete, que concordaram em fornecer 50 bilhões de dólares dos ativos congelados para a Ucrânia como empréstimo. O Grupo dos Sete também sancionou o petróleo russo. Neste caso, o Ocidente não vai parar de comprar o petróleo que a Rússia produz, porém, impôs um teto de preço de 60 dólares por barril, visando reduzir os lucros da Rússia com seu rentável setor energético. Apesar das sanções, a Rússia encontrou formas de contorná-las. Segundo o Conselho Atlântico, a Rússia tem uma frota sombra de quase 1.000 petroleiros usados para vender petróleo no exterior por mais de 60 dólares por barril. E, devido ao aumento do fornecimento de petróleo para a Índia e a China em 8,3 milhões de barris por dia, está conseguindo compensar as perdas causadas pela redução de preços do Grupo dos Sete e pelo afastamento de muitos países europeus da Rússia como principal fornecedor de petróleo. Isso não quer dizer que as sanções foram inócuas. O Tesouro dos Estados Unidos estima que as sanções reduziram em 5% o potencial crescimento econômico da Rússia caso não tivesse iniciado a guerra. Além disso, é provável que as sanções tenham sido as principais responsáveis pela retração inicial da economia russa nos meses seguintes à invasão. Apesar das limitações, as sanções, mesmo implementadas gradualmente, forçaram a Rússia a mudar sua política econômica. De acordo com a Carnegie Endowment, as sanções impediram efetivamente a Rússia de diversificar sua economia. Antes da operação militar, a Rússia tinha um capitalismo de Estado voltado ao desenvolvimento tecnológico. O objetivo não era substituir o setor de energia, que continuaria sendo um motor-chave da economia russa, mas sim complementá-lo. Atualmente, a Rússia mantém os controles de capital citados e militarizou boa parte de seus gastos orçamentários, restando pouco dinheiro para investir na diversificação econômica. Isso não está prejudicando muito a Rússia no momento, e é provável que continue registrando crescimento enquanto a guerra durar. Porém, ao fim da guerra, independente do resultado, a Rússia terá uma economia que perdeu seu foco no desenvolvimento tecnológico, o qual estava contribuindo para sua diversificação. A Rússia se encontrará de volta onde esteve por tantos anos, dependendo do gás e do petróleo para se sustentar a curto prazo, apenas para se encontrar potencialmente impactada por choques econômicos mais adiante. Há também a questão hostil a considerar. Ao mudar para um sistema econômico que apresenta controles de capital, Putin também começou a rotular quase qualquer país envolvido em impor sanções como hostil. De acordo com a Carnegie Endowment, a Rússia não possui diretrizes claras sobre o significado de hostil, mas esse termo parece ser o principal fator nas relações comerciais russas atualmente. Por isso, está fazendo mais negócios com países como Irã, Coreia do Norte, Emirados Árabes Unidos e Turquia.
até se juntou ao Talibã para formar um consórcio de infraestrutura no Afeganistão, uma jogada que a une a um inimigo de longa data. Assim, devido às sanções, a Rússia está em uma situação peculiar. A Rússia está sendo obrigada a trocar parceiros comerciais ocidentais confiáveis por outros menos confiáveis na Ásia e África. Novamente, isso é aceitável a curto prazo. O problema para a Rússia virá após a guerra, se o Ocidente decidir continuar a isolá-la. Isso poderia forçar a Rússia a seguir se afastando do capitalismo de Estado, conhecido anteriormente, tornando-a mais dependente de seus poucos parceiros estrangeiros restantes. Em suma, uma reversão total da diversificação almejada antes da guerra. As sanções tiveram um impacto imediato com as soluções da Rússia focadas no curto prazo. Essas soluções funcionarão durante a guerra, mas o futuro não é promissor para a Rússia em termos de diversificação econômica. Qualquer problema poderia levar o país à falência. Então existem os 2Ds, dívida e déficit. Em julho de 2022, o Fórum Econômico Mundial anunciou que a Rússia foi forçada a dar calote em todas as suas dívidas externas, o que não ocorria desde 1918. Este foi o ano em que a Primeira Guerra Mundial terminou, deixando a Rússia devastada e em luta. O recente calote da Rússia ocorreu no momento em que o país deveria estar economicamente mais forte. Segundo o Fórum Econômico Mundial, isso é mais um sinal de que as sanções ocidentais estão funcionando. Calote gera novo problema para a Rússia. O país perderá acesso a investidores globais devido ao calote, mais sobre isso mais tarde, e criou uma situação na qual é visto como um risco de crédito aumentado. Organizações estrangeiras que emprestarem dinheiro à Rússia agora exigirão juros mais altos e condições mais rigorosas para seus empréstimos. Este calote também mostra como a limitação do acesso da Rússia às suas reservas de moeda afetou sua economia. O Fórum Econômico Mundial nota que o calote ocorreu depois que a Rússia não pagou 100 milhões de dólares em juros sobre 2 títulos dentro do período de carência de 30 dias. A Rússia afirma ter feito o pagamento, mas o dinheiro ficou retido pela Euroclear, provavelmente devido à tentativa russa de pagar em rublos. O problema é que cada título emitido para a Rússia tem um prospecto especificando a moeda na qual os juros devem ser pagos. A falta de acesso à moeda devido às sanções e congelamento de ativos está forçando a Rússia a entrar em default, mesmo quando tem recursos para pagar. Assim, o dinheiro que a Rússia recebe de parceiros estrangeiros que ainda negociam com ela vale menos agora. O ouro não pode ser usado para pagar dívidas, o que gera um problema de longo prazo para a Rússia. Se um dia os países ocidentais voltarem a fazer negócios com a Rússia, o custo será muito mais elevado. É mais um problema futuro criado pela atual política econômica de Putin. O jornal britânico Express revela detalhes sobre o déficit atual. Em março de 2024, ele mencionou o surpreendente crescimento econômico da Rússia, citando Putin. Eles previram declínio, fracasso, colapso, que nós recuaríamos, desistiríamos ou sucumbiríamos. Eles não terão sucesso. Nossa economia está crescendo, ao contrário da deles. Os números superficiais dificultam argumentar contra Putin, já que a Rússia está projetada para alcançar um crescimento econômico recorde em 2024. No entanto, a publicação também cita o autor Owen Matthews e seus pontos de que a Rússia está queimando muito rapidamente suas reservas de dinheiro. Owen, especialista em política russa e autor de livros como Overreach, A História Interna de Putin e a Guerra da Rússia contra a Ucrânia, afirma que a Rússia gasta mensalmente 4,4 bilhões de suas reservas do Fundo Nacional de Riqueza. No final de 2023, esse fundo estava reduzido a 56 bilhões, uma quantia ínfima comparada ao que Putin está gastando na guerra contra a Ucrânia. Esse fundo seria chave para os planos que Putin delineou em seu discurso anual do Estado da União, no qual ele afirmou que pretende melhorar o padrão de vida médio do russo. Segundo Dmitry Polivoy, diretor de investimentos da Astra Asset Management, executar os planos de Putin custaria no mínimo 130 bilhões de dólares, sendo uma tarefa dispendiosa. O Fundo Nacional de Riqueza não dispõe de todo esse dinheiro. A Rússia está em uma situação difícil, gastando centenas de milhões diariamente na guerra da Ucrânia e enfrentando prováveis impactos negativos a longo prazo devido às sanções. As medidas de Putin para aliviar o impacto das sanções são soluções de curto prazo,
incluindo a crescente dependência da Rússia de seus ativos energéticos e os poucos parceiros estrangeiros restantes. Enquanto isso, a Rússia vê seus ativos congelados, dá calote em dívidas e esgota seu Fundo Nacional de Riqueza. Em suma, o crescimento econômico da Rússia parece ser uma ilusão, mascarando sérios problemas financeiros que afetarão o país muito além do fim da guerra na Ucrânia. E a situação piora para Putin e toda a Rússia. Anteriormente, mencionamos que a Rússia elevou suas taxas de juros base para 20% nos meses após a guerra. Essa taxa vinha caindo lentamente, chegando a 16% em meados de 2024, mas a queda está prestes a ser revertida. Em julho de 2024, a Reuters informou que o Banco Central da Rússia se preparava para aumentar sua taxa de juros principal em 200 pontos base, elevando-a para 18%. Se o aumento ocorrer, será porque a Rússia está lidando com a combinação de uma economia superaquecida e inflação galopante. De acordo com a Reuters, a alta inflação de 9,2% na Rússia é causada pela escassez de mão de obra, aumentos salariais em diversos setores, grandes gastos estatais com a guerra e contínuo crescimento do crédito ao varejo e às empresas. Isso é 5,2% acima da meta de 4% que o Banco Central russo estabelece para o país. Isso levanta questões. O que isso significa para os russos e por que a Rússia desejaria esfriar sua economia? Respondendo à segunda pergunta, o esfriamento é desejado porque a Rússia quer reduzir as taxas de empréstimos corporativos e de varejo que continuaram a subir apesar da alta inflação. O Banco Central da Rússia admite que boa parte do crescimento econômico do país é resultado dos gastos do setor de defesa e reconhece que a dependência excessiva deste setor é problemática. Claro, enfrenta oposição. Muitos no setor de defesa querem que as taxas permaneçam em 16% ou diminuam, pois taxas baixas permitem que eles peguem mais dinheiro emprestado, mais empréstimos levam a mais produção, o que eles argumentam que poderia levar a um crescimento econômico de 5% para o ano. Esse crescimento é problemático porque ocorre às custas do povo russo, o que responde à primeira pergunta. Apesar dos salários na Rússia estarem subindo, o custo dos bens de consumo diário também aumentou. A Rússia continua enfrentando uma inflação acima de 9%, enquanto a maior parte do Ocidente já conseguiu controlar seus problemas inflacionários. Elevar as taxas de juros aproximará a inflação da meta de 4%, amenizando a atual crise do custo de vida na Rússia. O lado negativo é que elevar a taxa básica para 18% torna os empréstimos menos acessíveis para os cidadãos, resultando em menor gasto com produtos de consumo. O Banco Central da Rússia está entre a espada e a parede, e isso só vai piorar quando a economia de guerra terminar. Isso nos remete a algo mencionado anteriormente no vídeo. A grande maioria do crescimento da Rússia está sendo alimentada pela guerra na Ucrânia. Em fevereiro de 2024, The Conversation publicou um artigo no qual se aprofundou no estado da economia russa. Como outros artigos, ele notou que a Rússia conseguiu contornar muitas dessas sanções impostas a ela, pelo menos a curto prazo. Porém, também declarou que tais sanções não são a maior ameaça à nação. O maior problema é a falta de diversidade econômica agravado pela guerra. Como mencionado, a Rússia redirecionou investimentos do desenvolvimento tecnológico para financiar sua guerra. Isso indica que o petróleo e o gás permanecem como as principais fontes de renda da Rússia, sendo mais cruciais para a economia do país do que nunca. Junto a isso, o orçamento de gastos públicos da Rússia aumentou cerca de 40%, sendo quase totalmente destinado a financiar a guerra na Ucrânia. Até o final de 2023, os gastos militares da Rússia atingiram cerca de 10% do seu produto interno bruto. Para contextualizar, os Estados Unidos, que gastam mais com seu exército do que qualquer outro país, gastarão 2,9% do seu produto interno bruto em seu exército em 2024, com esse número caindo para 2,5% até 2034. A guerra levou à reconstrução da indústria de defesa, com a Rússia gastando bilhões em soldados, equipamentos militares e indenizações para famílias de soldados mortos e feridos. Isso ocorre em meio aos problemas de inflação e taxa de juros citados. Além disso, segundo o Yahoo Finance, o investimento direto na Rússia está em declínio. Nos primeiros 3 trimestres de 2023,
Esse tipo de investimento caiu em 8,7 bilhões de dólares e a situação piora para a Rússia. De acordo com o Centro de Política Econômica e Pesquisa, a produção em indústrias relacionadas à guerra naturalmente disparou, sendo maior na primavera de 2024 do que era durante o outono. Isso é uma consequência de Putin aumentar a produção para acompanhar o grande volume de perdas, tanto de pessoal quanto de equipamentos, que a Rússia sofreu na Ucrânia. Entretanto, como dito anteriormente, o aumento na produção durante a guerra implica sacrifícios em outros setores. Quase todos os setores de manufatura na Rússia, não ligados à guerra, estão estagnados ou em declínio. A Rússia ainda depende muito da renda relacionada à energia para financiar gastos públicos com atividades bélicas. De acordo com o Centro de Política Econômica e Pesquisa, a economia de guerra fez com que algumas das áreas mais pobres da Rússia crescessem mais rapidamente do que o normal. Mas aí está o problema. Esse crescimento ocorre às custas de outras áreas. Há uma distorção em jogo dentro da economia russa, exacerbada por seus gastos militares, o que significa que a economia do país está sendo preparada para um período difícil após o fim da guerra. Segundo o Centro de Política Econômica e Pesquisa, o crescimento econômico provavelmente cairá para 1% ou menos ao ano no longo prazo devido a diversos fatores. A mão de obra não impulsionará o crescimento na Rússia, que viu uma grande saída em massa e a morte de milhares de cidadãos na guerra. Mais detalhes em breve. O alto investimento na produtividade durante a guerra também reduziu a produtividade em outros setores. Isso é especialmente o caso no setor de tecnologia, que viu os investimentos estagnar a ponto de ficar muito atrás das nações mais avançadas do mundo quando a guerra terminar. A Rússia não pode contar com investimento direto e provavelmente será isolada dos mercados de capital mesmo após a guerra. Então, a maior parte do investimento terá que vir de fontes internas. A Rússia conta apenas com os altos preços do petróleo e sua economia de guerra a seu favor. Isso levou alguns a especular que a Rússia não pode se dar ao luxo de ganhar ou perder a guerra. De qualquer forma, a economia de guerra que criou chega ao fim e a produção no nível atual cessa. Isso resulta em milhares de desempregados, enquanto a Rússia tenta retornar ao antigo modelo de capitalismo de Estado, que estará sob a nuvem de ativos congelados e reservas monetárias esgotadas devido à guerra. Agravando esses problemas está uma questão já mencionada: o trabalho. Segundo a British Broadcasting Corporation, em junho de 2023, entre 600 mil e 1 milhão de russos saíram do país em 2022. Muitos fizeram isso em protesto contra a guerra ou temendo o recrutamento para o exército russo. Isso representa até 1 milhão de pessoas que deixaram a Rússia e não podem mais contribuir para sua força de trabalho, número que pode aumentar nos próximos anos. Adicione a isso as baixas que a Rússia sofreu. O site oficial de guerra da Ucrânia relata 468.840 soldados mortos até 1º de maio de 2024, com a probabilidade de que centenas de milhares a mais percam suas vidas devido à abordagem de Putin, que é como um moedor de carne. Isso indica que a Rússia pode perder facilmente 2 milhões de pessoas até o término do conflito. Já perdeu 1 milhão e 700 mil, de acordo com a Newsweek. Todas essas pessoas não contribuirão para a economia do país após o fim da guerra. Em suma, a Rússia enfrenta uma crise de mão de obra que já existia antes do início da guerra. O país enfrenta um déficit de 4,8 milhões de trabalhadores até 2023, com previsão de piora em 2024. Segundo a Reuters, o resultado será um crescimento econômico atrofiado enquanto a Rússia queima suas reservas financeiras e sacrifica seu povo para sustentar a guerra. Então, onde tudo isso deixa a Rússia? Regressão e potencial falência parecem inevitáveis. A escassez de mão de obra na Rússia está tão crítica que alguns acreditam que uma condição essencial do recente pacto de defesa com a Coreia do Norte é o fornecimento de trabalhadores norte-coreanos para a Rússia. Levará tempo para preencher a grande lacuna na força de trabalho do país e revitalizar as indústrias negligenciadas devido à transformação econômica focada na guerra. Uma guerra que custa centenas de milhões de dólares diariamente. Isso ocorre diante da intensificação das sanções econômicas e queda dos investimentos diretos. As reservas nacionais do país estão se esgotando e provavelmente ficarão vazias em até 1 ano. A Rússia está deixando de pagar sua dívida e os desafios econômicos enfrentados em seu relacionamento com o mundo não desaparecerão quando a guerra acabar.
Sanções e desafios comerciais persistirão por longo período. E, claro, as pessoas comuns sentirão o maior impacto dessa falência. A inflação desenfreada está elevando bastante o custo de vida, com altas taxas de juros dificultando empréstimos. Esses fatores indicam que a Rússia está se encaminhando para uma recessão econômica, cenário imprevisível, considerando apenas os números atuais de crescimento. Mas o que você acha? A situação econômica é tão sombria quanto parece para a Rússia? Será que a Ucrânia conseguirá se reerguer financeiramente após o fim da guerra? Compartilhe suas opiniões na seção de comentários e obrigado por assistir ao vídeo. Confira agora porque a Rússia está à beira do colapso total, ou clique neste outro vídeo.